Sejam muito bem-vindos. Se vocês estão assistindo esse vídeo é porque vocês acabaram de adquirir o nosso e-book. Então, meu muito obrigado. Eu desejo a vocês uma leitura muito satisfatória e eu tenho certeza que esse e-book vai contribuir bastante para o dia a dia de vocês, para o crescimento profissional e pessoal de vocês também. Esse e-book ele foi feito em 10 capítulos e ele vem falando sobre como sermos oradores melhores, oradores mais eficazes. Por que a oratória, por que o discurso, por que a fala é tão importante? A gente pode observar que as pessoas que mais se destacam, sejam no campo profissional, pessoal, são aquelas pessoas que têm um domínio maior sobre a fala, sobre a sua oratória. Então eu fiz um resumo que eu vou passar aqui para vocês sobre como a gente melhorar a nossa oratória, para passar mais credibilidade, para convencer melhor alguém, seja no campo pessoal como no profissional. Então isso é muito importante. Por isso que eu preparei esse e-book com muito carinho para vocês e eu espero que vocês gostem, certo? Então, quando a gente começa a falar de oratória, para fazer um resumo para vocês, a gente começa a falar sobre a capacidade da pessoa falar, sobre a capacidade da pessoa convencer alguém através das suas argumentações. Então é muito importante quando a gente começa a falar sobre oratória, quando a gente começa a descrever um produto ou um serviço, ou conversar com alguém, que a gente seja muito honesto. Então tudo que a gente vai falar, a gente passa uma credibilidade maior. Então a partir do momento que você não mente para a pessoa, você consegue colocar muito mais valor naquilo que você está passando. Outra coisa muito importante quando a gente fala da oratória, ou quando a gente vai passar alguma coisa para alguém, a gente falar aquilo com paixão. Você pode observar que quando você vai comprar alguma coisa e a pessoa que está vendendo ou que está falando aquilo lá é uma pessoa que coloca sentimento, você consegue sentir essa vibração. Então você se empolga junto com a pessoa. Então tudo que você for passar, tudo que você for falar, vender ou fazer uma apresentação na empresa, na plateia, para uma plateia, coloque paixão naquilo que você está falando, tá? E outra coisa, voltando, tenha conhecimento sobre o que você vai falar. Se você é um vendedor, por exemplo, e vendedor precisa muito de oratória, precisa falar bem, tenha conhecimento sobre o produto ou serviço que você está vendendo. E novamente, voltando ao campo da honestidade, não minta para o seu cliente. Às vezes você vai fazer aquela venda naquele momento, ou você vai convencer o seu público naquele momento, só que você não vai ter uma segunda oportunidade de venda ou de se retratar. Então, se você não sabe, busque a informação e informe de maneira correta o seu cliente. Mas nunca tente enganar o seu cliente. Venda, convence sempre falando a verdade. Estabeleça uma ligação. Uma das coisas que conecta muito é você criar uma sintonia com a pessoa, para as pessoas que você está conversando, está falando, ou para a pessoa que você está vendendo, seu produto ou seu serviço. Então, tente primeiro entender o que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa busca e se conecte de verdade com aquela pessoa. Tenha paixão, tenha sinceridade, tenha interesse pelaquela pessoa, que você vai conseguir se comunicar muito melhor. E outra coisa, para a gente aprender a ser um bom orador, um bom vendedor, um bom palestrante, aprenda a ouvir. Principalmente quem trabalha no mercado de vendas tem uma dificuldade muito grande em ouvir. Quer muito vender e não escuta o que o cliente tem para falar. Então chega um momento que você tem que ouvir mais do que falar, do que verbalizar. Por que isso é tão importante, Olizar? Pelo simples fato que você está adquirindo informação e com essa informação você prepara o seu discurso para falar melhor com a pessoa. Você acaba criando uma conexão, você acaba criando interesse, tudo com base no que você escutou. Então a sua plateia, o seu público, o seu cliente vai dar toda a base de informação que você precisa para o seu discurso ser memorável. Por isso
nós temos que ouvir de uma maneira calma, tranquila e prestando muito atenção ao seu público, ao seu cliente também, certo? Então, qual que são as falhas que a gente pode ter como um comunicador, como um orador, como um vendedor? É primeiro saber no que a gente consegue falhar. A gente ter essa capacidade que a gente falha. Então, se você fica excessivamente nervoso, se você tem tics de fala, por exemplo, o né, tipo assim, o isso são coisas que quebram a sua comunicação, quebra essa sintonia que você tem com o público. Mas, Ulizar, como é que eu faço para não ter isso? Treino. Ah, Macedo, mas é muito difícil. Treine, treine, treine. Treine com amigos, treine na família, treine com clientes, treine com seu gerente. Vai adquirindo essa expertise que você vai ter nessa desinibição e você vai conseguir falar de uma maneira muito melhor. Macedo, o meu problema é que eu acho que todo mundo é melhor que eu. Então, comece a melhorar essa sensação de autoestima. Quanto melhor a sua autoestima, melhor a sua capacidade de se comunicar, certo? Outra coisa, comece a aumentar o seu vocabulário. Uma das coisas que eu vejo, principalmente com vendedor, porque tem aquela velha máxima de que vendedor nasce pronto. Vendedor não nasce pronto. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade melhor para vender, porque consegue se comunicar, se conectar melhor com o seu cliente. Mas vendedor não nasce pronto. Melhor ainda, vendedor com técnica, orador com técnica, é muito melhor do que aquele que acha que já nasceu sabendo de tudo. Então, se você quer ser um vendedor melhor, um negociador melhor, um palestrante melhor, se comunicar melhor, aumente o seu vocabulário. Macedo, como é que eu vou aumentar o meu vocabulário? Com leitura. Nós temos excelentes livros que tratam sobre comunicação, que tratam sobre vendas. E com isso, a gente aumenta o nosso vocabulário, nós vamos aumentando o nosso vocabulário e conseguimos nos comunicar de uma maneira muito melhor. Outro ponto importante que a gente fala no nosso e-book tenha sempre uma fala relevante. Então, ao passo do que você vai passar uma informação ou você vai vender um produto, realmente veja quais são os pontos importantes que vão fazer uma mudança, que vão agregar ao seu público ou ao cliente que está comprando de você. Então pegue o produto, analise ele e vê o que de fato ele vai criar de mudança para o seu cliente. A partir daí você começa a criar pontos importantes que vai gerar uma atenção maior, tanto na sua fala como no seu produto. Fale, conte histórias, mas não exagere muito, senão dá aquela impressão de que você está mentindo. Então não aumente demais. Lembra quando eu falei sobre ser honesto, sobre falar a verdade? É bem isso. Porque se você começa a aumentar muito isso daí, dá a impressão de que tudo que você está construindo é uma mentira. Então não exagere nas suas falas. Seja mais comedido quando você for falar. Busque sempre as ideias que você tem para procurar fazer o seu público entender o que você está querendo passar. Por isso é muito importante pegar histórias, se não só suas, de outros vendedores, de outras pessoas, outras histórias de vida para passar para o seu público. Então é muito importante você ter essas ideias claras na sua mente. Outro fato que é muito importante mantenha sempre o gestual. Você pode observar que aqui na gravação desse vídeo, vira e mexe, vocês estão vendo a movimentação da mão. Por quê? A movimentação da mão gera uma empatia, gera uma confiança, gera um domínio do espaço, ao ponto que se você ficar estático, você vai passar uma insegurança, vai passar um nervosismo e o seu público, o seu cliente, ele vai perceber isso também. E percebendo isso, ele começa a desconfiar das suas falas. Então o gestual é importante, porém, mantenha sempre o gestual numa altura do peito até o queixo. Tá? Não muito para baixo, nem muito para cima as mãos. Mantenha o gestual mais calmo, mais tranquilo. Faça movimentos suaves. Isso passa uma credibilidade muito grande para o seu público.
Sempre que for falar, também antes, não existe texto tanto de improviso. Faça um script, um roteiro de tudo o que você tem que falar e siga esse roteiro. Grandes vendedores têm o seu script de venda. Um dos vendedores aqui no Brasil que eu admiro muito chama-se Ciro Bottini. O Ciro Bottini, que é lá do Shoptime e tem outras empresas, faz um monte de propaganda, ele já falou que ele já tem um script de tudo que ele tem que falar e ele treina esse script. Por quê? Fica mais fácil a comunicação, fica muito mais assertiva. Então, se você quer adquirir um maior conhecimento, maior credibilidade, tenha um script preparado, um passo a passo de tudo que você vai falar. Isso economiza tempo e torna a sua comunicação muito mais eficaz. Grandes oradores têm já o seu script preparado. Macedo, o meu problema é às vezes falar de improviso. E aí, o que eu faço? Falar de improviso nada mais é do que você falar de certo assunto que você já domina. Simplesmente não é o momento. Então, muitas vezes você está na sala, alguém chama para você falar, palestrar ou discursar, fale sobre o que você sabe. Nunca fuja desse tema. Simplesmente comece agradecendo, entre no assunto e termine ele. Tá? Mantenha sempre o contato visual com o seu público ou com a pessoa que você está negociando ou vendendo. O contato visual, ele mantém uma sintonia muito grande. Grandes comunicadores sempre fazem contato visual. Os melhores vendedores que tem sempre mantêm contato visual. Mesmo pela televisão ou pela internet, quando você está vendo uma propaganda, um orador ou um vendedor, alguém está te vendendo alguma coisa, você tem até a impressão de que ele está olhando dentro dos seus olhos. Então isso cria uma confiança muito maior. Então sempre mantenha o contato visual, isso é muito importante. Tenha sempre frases de impacto, seja para abertura ou para fechamento. Vai treinando essas frases. Então essas frases elas não nascem prontas. Vai testando essas frases até a hora que você vê que encaixa uma. Encaixou essa frase, essa frase que eu falei aqui deu certo. Comece a utilizar de maneira mais assertiva nas suas vendas ou nas suas apresentações. Você vai ver que isso cria uma conexão muito grande com o seu cliente. Agora, se você tem ainda dúvidas no que você vai falar, procure aos poucos e expondo o seu ponto de vista. Macedo, como assim expor meus pontos de vista? Eu sou muito tímido para falar. Se você está numa empresa, está tendo uma reunião e nessa hora o gerente, o diretor pede opinião à mesa, coloque o que você está pensando. Se você está vendendo o seu produto, o seu serviço e você percebeu que não é bem aquilo que o cliente quer, ou é outra coisa, ou é outro produto, fale isso para a pessoa. Isso vai dar uma segurança para ela muito grande e principalmente vai mostrar para o seu público ou para o seu cliente que você não está interessado só em vender, que você está interessado sim em atender as necessidades dele. Quando a pessoa sente essa segurança, vai embora porque ela já sabe que ela pode confiar em você. A partir desse momento, você tem total atenção dessa pessoa. Começa a ver como sinta seu público. Vê como é que esse público responde a tudo que você vai falar. Se quando você está discursando, seu público começa a ficar com sono, bocejar, mexer no celular, aquele ponto de interesse que você tinha já se dispersou. Você precisa atrair esse público de volta até a sua atenção. Então comece novamente a falar de coisas interessantes. E outra coisa muito bacana, para quem quer expressar-se melhor, é ter modulação de voz. Ora você fala mais baixo, ora você chega como se fosse sussurrar alguma coisa para o seu cliente. Alternando essa voz, você consegue prender muito mais atenção. Então tem horas que você vai elevar demais a voz, que é aquela hora que você vai expandir a sua voz, e tem hora que você quer criar uma intimidade maior,
você chega para ele e fala baixinho, como se fosse contar um segredo. Isso vai dar uma sensação de exclusividade para o seu público ou para o seu cliente. Mantenha sempre uma postura ereta, sempre a cabeça mais elevada, nunca para baixo com os ombros caídos. Isso dá uma sensação de medo, de insegurança e, novamente, você passa isso para o seu cliente. Então, manter a postura certa, ter um tom certo, são ótimos, são fatos interessantíssimos para você melhorar a sua comunicação. Outra coisa, para a gente já ir acabando as explicações, é você já ter as suas frases de encerramento ou de fechamento já treinadas. Então, vai terminar o seu discurso, termine ele de uma maneira eficaz, de uma maneira interessante. Nunca falando, era só isso que eu tinha para falar. Acabou, é só isso. Gente, a próxima vez eu trago mais informações. Gente, eu não tenho, era só isso, eu não tenho mais nada para falar. Ou, no caso de venda, você já fez a negociação? Fica quieto. Insista em terminar com uma frase bacana, interessante. Se é para a área de vendas, fale, negócio fechado, posso faturar? Vai querer em quantas vezes? Encerre sempre o seu discurso. Não deixe a sua plateia, o seu público, o seu cliente encerrar o seu discurso por você. Certo? Então, esses são os passos, esse é um resumo do e-book para você já ter ciência que tem um conteúdo muito rico e que nesse e-book você vai encontrar pontos para melhorar a sua comunicação, ter uma oratória mais eficaz, mais assertiva e principalmente melhorar a sua comunicação, as suas vendas e os seus negócios.